Olá, boa noite. Estamos começando aqui no Instagram e também no Facebook. É a nossa live de hoje. Hoje a gente vai conversar aí sobre a hora do dever de casa. Vou deixar marcado aqui no... Eu vou deixar aqui marcado no Instagram um comentário. Isso, ok. O pessoal está entrando aí. Toda quinta-feira a gente está aqui pontualmente às 9 horas e 30 minutos, sempre com um comentário, um estudo, uma troca de ideia a respeito desse importante e desafiador papel que é a educação de filhos, né? Então, toda quinta-feira, já marque aí na sua agenda, avisa os papais e mamães, amigos, e a gente sempre está aqui trabalhando um assunto. Hoje foi o assunto pedido durante a live da semana passada. Semana passada a gente teve bastante participação e uma das dúvidas foi a respeito da dever de casa, momento onde a criança precisa fazer atividades, dever de casa, e que pode se tornar um grande desafio, né? É bem importante, antes da gente entrar nesse assunto, hoje eu vou dar pelo menos 4 ferramentas, 4 formas de você lidar com a criança, lidar consigo mesmo, lidar com essa relação, que te ajude nessa hora do dever de casa e dos desafios, ok? Então, fica aí, que vai ser bem prático também hoje a nossa live. Só que sempre a gente tem que entender algumas coisas antes, né? O principal ponto que a gente sempre precisa relembrar a gente, falar, né, nos convencer, é a respeito de que com a criança a gente tem um relacionamento, a gente se relaciona com as crianças, a gente se relaciona com os nossos filhos. Com os nossos filhos a gente não é dono dos nossos filhos. Dos nossos filhos, a gente não tem posse deles, não tem direito até sobre eles, né? O que a gente tem sobre eles, por exemplo, no lugar de posse, em vez de a gente ser donos e ter a posse dos nossos filhos, nós temos responsabilidades com eles, ok? Em vez de direitos, em vez de posse e ser dono, a gente tem um relacionamento, né? Um relacionamento que eu me relaciono com a criança, com meu filho se relaciona comigo, a filha, esse relacionamento. E todo relacionamento precisa ser nutrido, desenvolvido, construído, né? Em vez de pensar em direitos, né, sobre a criança, a gente tem responsabilidade. A gente tem a grande responsabilidade de sermos aqueles que vai formar, instruir, direcionar e conduzir os adultos de amanhã, né? Então, quem sabe, a maior responsabilidade que nós temos na nossa existência. É isso, né? Então, diante disso, por isso essa live, né? Porque como a gente está diante de um relacionamento cheio de responsabilidades, se relacionar com o ser humano é um grande desafio, né? O ser humano como um todo, cada ser humano é único, os desafios próprios, as percepções, vontades, a personalidade de cada um. E quando a gente fala da criança, esse desafio aumenta ainda, porque a gente tem muito mais responsabilidade. Então a gente tem que educar de forma coerente, se relacionar de forma coerente e com um peso futuro muito grande, ok? Vamos lá, o Leidson está aí, a Flávia também já está, a Vivian, sejam bem-vindos aí. Tendo dúvidas, sugestões e perguntas, vai mandando aí pra gente, ok? Espero no final responder todas. Alguns comentários sobre os desafios, né, no comportamento da criança no momento da tarefa de casa por exemplo, a criança enrola. A criança enrola, às vezes enrola para começar, enrola para terminar, enrola no meio do caminho e parece que nunca sai ali, sempre fica enrolando, né? Esse é um grande desafio. Outro grande desafio, que também comentado nas mensagens, é a criança que não consegue se concentrar.
Ela até faz o dever, ela não tem dificuldade de começar aquele momento, mas ela não consegue ficar fixa ali, não consegue desenvolver, se concentrar. Desce da cadeira, brinca, mexe, vai e volta, ela sai o tempo inteiro. Tem também o desafio, às vezes, da criança que ela não consegue fazer. Às vezes ela até sabe o conteúdo e no momento, na hora do dever de casa, ela simplesmente bloqueia. É como se desse realmente um branco e ela não conseguisse fazer o dever de casa. Esse também é um outro desafio. Alguns desafios que o pessoal foi comentando, né? Outro desafio da criança é quando ela não sabe. O Tiago e Brenda Mota, grande Tiago, lá de Anápolis, bem-vindos aí. A criança também, quando ela não sabe, né? Ela realmente não consegue aprender, assimilar o conteúdo, é um grande desafio que deixa os pais literalmente muito, às vezes, sem esperança, esgotados. E também tem aquele comportamento da criança que ela só faz quando os pais estão do lado, só com a presença dos pais, da mãe, só ali com ajuda, o tempo inteiro demandando, exigindo, pedindo, e que também se torna desgastante, né? Ainda mais que boa parte das famílias hoje, esse momento de atividade já é à noite, quando pai e mãe já chegaram cansados do trabalho o dia inteiro, a criança também já está cansada, né? Às vezes ficou o dia todo na escola, ou ficou o dia todo longe de um dos pais, ou da mãe, ou dos dois. Então tem todo um momento muito tenso, é um momento de estresse, é um momento de cansaço, é um momento de saudade, né? De que precisa que a criança está exigindo e demandando atenção, carinho, cuidado, ela precisa disso. Então é um momento realmente que se torna um termômetro da relação, se torna um momento às vezes de estresse e se torna um momento de disputa de poder, ok? E tem três atitudes nossas. Primeiro uma pergunta aí, pessoal do Instagram. Você tem algum desafio aí no comportamento da criança que não foram esses que eu citei? Coloca aí no comentário para que eu possa ver também. Ou se você tiver algum desses que eu citei, coloque aí, meu desafio é começar, meu desafio é durante, terminar, é fazer. Coloca aí para mim, para eu saber mais ou menos como a gente está, ok? Tem 3 do Facebook também, tá? Comenta aí para eu saber como que é o seu desafio aí com a sua criança. Tem 3 coisas que a gente faz que alimenta esse desafio, que deixa às vezes esse momento ainda mais desafiador, né? O primeiro é a falta de rotina, né? Toda criança precisa para o seu desenvolvimento rotina. E às vezes, dependendo da idade, principalmente crianças na primeira infância, o mais importante não é nem tanto o horário, mas sim os ciclos, né? O que vem depois do quê, né? Então a criança precisa de rotina, mesmo que ela vá contra, que ela resista, que ela não queira, mas rotina é necessidade básica da criança, ok? Sequência: almoçar, se arrumar, ir para a escola, chegar, lanchar, tomar banho, fazer tarefa, ler livro, dormir. E isso continuamente, né? Até que a criança vai entendendo, tem sábado é diferente, sexta é diferente, tal dia tem tal atividade, muda as rotinas, mas precisa ter uma rotina básica, bem estabelecida durante a semana. Quanto menor a criança, mais necessário é a rotina, ok? Mas toda criança precisa, em toda a infância, precisa de rotinas bem claras. Isso é uma das coisas que mais atrapalha esse momento, ok? Que alimenta esses desafios na hora do dever de casa. E, juntando a isso, a gente coloca o nosso cansaço, né? Nosso cansaço, a rotina muito pesada, às vezes, dos nós adultos, tanto, às vezes, da mãe ou do pai, que fica boa parte com a criança em casa e precisa cuidar da casa, cuidar de tudo. Então, né, a essa rotina nossa também, o excesso, o cansaço, a sobrecarga, os desafios próprios da vida, se tornam um grande desafio.
para todos nós, né? Você sofre isso aí, eu imagino que sim. Agora, falando de rotina, a falta de rotina alimenta esses desafios da criança. Agora, também o que alimenta esses desafios da criança é a gente não colocar a criança para criar a rotina junto com a gente, né? A falta de participação da criança na elaboração da rotina. Isso também é muito complicado. Por quê? Como o ser humano funciona? Nós, seres humanos, nos envolvemos, cooperamos e dedicamos mais quando a gente faz parte do processo. Se a gente não se sente parte do processo, nós, seres humanos, tendemos a resistir, a emburrar, a não participar, a não dar o máximo, né? Isso acontece em toda fase, em todo ser humano, desde quando é bebezinho até quando fica idoso. Isso é um mecanismo nosso. A gente quer, todo ser humano tem uma necessidade básica, sentir aceito e importante. Isso é de todo ser humano, aceito e importante. A criança tem isso elevado à 10ª potência, né, muito maior. Ela tem um desejo e uma necessidade muito grande, sentir aceita e importante. Agora imagine, eu com essa necessidade de sentir aceito e importante, e vem alguém de cima para baixo e diga, você vai fazer isso tal hora, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, chega, pronto, acabou, não quero te ouvir, eu mando, você obedece, resolvida, né? Como que eu me sinto? Né? Eu acho que a grande referência que eu procuro sempre fazer é pensar no ambiente de trabalho, né? Quais são os ambientes de trabalho mais produtivos, que mais há criatividade, que há mais interação, que há mais alegria em fazer as coisas? São os ambientes de trabalho onde a cooperação comanda o ambiente, né? Comanda o pensamento. Então, quando eu convido o outro, por exemplo, no ambiente de trabalho, a opinião dele é importante, a preferência dele é levada em conta, ele tem um local onde ele é ouvido, claro que ele não vai dirigir tudo, mas ele participa desse processo, ele tende a se comprometer mais com a empresa, ok? Porque nós, seres humanos, somos assim, né? Agora, com a criança não é diferente. Com a criança também, a gente precisa trazer a criança para a elaboração da rotina, ok? A Flávia falou, meu desafio é terminar porque vai ficando cansado no meio da tarefa, exatamente. Há inclusive uma conversa aí muito, né, vários especialistas de ambos os lados, alguns questionando a quantidade, a necessidade do dever de casa e outros defendendo que precisa ter, que é isso mesmo, que é importante. Isso aí é uma grande disputa aí, ok? Outra questão bem importante, por exemplo, o que é convidar a criança para fazer parte da rotina, para ela cooperar na rotina? Como envolver a criança? Isso aí, vamos colocar uma típica família brasileira que chega em casa às 19 horas, todo mundo cansado do trânsito, você saiu do trabalho, passou no colégio, pegou a criança e foi para casa. O que você precisa fazer chegando em casa? Vocês precisam comer, fazer o dever de casa, tomar banho, cuidar do cachorro e ler um livro e dormir. São 6, ok? Então isso não é de decisão da criança. Quem decide isso é a família, é a rotina, é a necessidade diária, ok? Mas a ordem desses, a criança pode fazer parte, ok? Que, por exemplo, tem pais que já criam uma briga, por quê? Nesse momento. Porque quer que a criança chegue, almoce, ou jante, faça o dever e toma banho. Ou então, não, você vai chegar, já toma banho, depois você vai fazer o dever, e depois você vai jantar. Ou então a família fala assim, não, chegando da escola a gente já vai fazer o dever. Mas olha só como essa criança chega. Qual é a necessidade dela? Às vezes ela ficou o dia todo fora do contato dos pais, e o que ela queria chegar é em casa e curtir um pouco os pais. Ou então ela queria chegar em casa e descansar um pouco, brincar, né? Distrair, se ambientar. Então é importante a gente ouvir essa criança também. Tem outras crianças que já chegariam logo, queria fazer logo o dever para ficar livre,
Em cada criança vai ter a sua preferência. E não precisa ser a nossa preferência. O importante é, nós temos que fazer as 6 atividades à noite. Temos, mas a ordem a gente pode conversar. A ordem eu posso perguntar. A ordem eu posso mudar. A ordem eu posso mudar de semana em semana, né? O que é agradável a toda semana, a toda a família. Na última reunião eu indiquei muito a reunião de famílias, onde a gente planeja, a gente conversa e resolve os problemas. Isso ajuda muito. Então essa seria uma forma de convidar a criança a participar da rotina. E pode ter dias que haja exceção. Fala assim, hoje estou muito cansado. Então hoje a gente vai tomar um banho primeiro e fazer o dever depois. Porque a gente precisa relaxar primeiro. Hoje vamos brincar primeiro, vamos interagir primeiro. E às vezes com a criança, 10 ou 15 minutos faz uma diferença gigantesca. Né? Faz uma diferença gigantesca. Interação da criança com os pais é uma necessidade. Okay? E às vezes uma interação antes do dever de casa já cria um ambiente maior de cooperação. E acaba com algumas necessidades básicas da criança. De atenção, de carinho, de vínculo, de conexão, de relacionamento. Ok? Então, que nem tudo na vida é como a gente quer, como nós adultos queremos. Né? A criança também precisa ser ouvida. Por exemplo, a Deus Romero falou que ela chega, dá o lanche, deixa brincar um pouco e depois a tarefa. Ok. Isso... a criança foi consultada nessa rotina, foi perguntada, deu essa oportunidade para ela? Ok, então esse é o mais importante, ok? Agora lembre-se, eu não estou dizendo que a criança vai determinar o que ela vai fazer. Isso quem determina é a família, a responsabilidade da vida. Agora, como ela vai fazer, ela pode fazer parte. E isso a gente está treinando a criança, a responsabilidade. Inclusive, às vezes ela escolhe uma coisa absurda. E a gente deixar que ela viva isso. Às vezes, não, eu quero fazer a tarefa por último. Ela vai começar a fazer a tarefa 9h30 da noite, por exemplo. Ela não vai conseguir, não vai render. Então, às vezes, você pode deixar a criança, deixar que o estresse do dia ali aconteça, e no outro dia, em outro momento, você senta e conversa. Você viu o que você achou de fazer a tarefa por último? Você achou que você estava mais descansada ou mais cansada? E você faz perguntas para a criança e avaliando as suas próprias escolhas, ok? Dentro do limite que a gente está colocando. Isso é fantástico. Agora, o terceiro ponto que mais alimenta os desafios na hora da tarefa é a falta de conexão. Esse, de fato, é um dos grandes desafios. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos um radarzinho que consegue captar o que é importante para o outro. E quando a gente está com alguma dificuldade com o outro e a gente percebe que aquilo é importante para ele, a gente tem uns sensores aqui dentro da gente, que eu não sei qual o nome que a gente dá para ele não, que faz com que às vezes a gente faça pirraça com o outro naquele ponto, porque a gente sabe que para o outro é importante. Pode ser que faça com que a gente entre numa disputa de poder, que a gente ignore. Mas por quê? Porque às vezes eu estou sentindo saudade do outro, eu estou sentindo desamparado pelo outro, ou não compreendido pelo outro. E, como eu estou com alguma ferida, há um mecanismo no ser humano que tenta meio que devolver isso. Então, se a criança está com alguma necessidade de atenção, de carinho, de conexão, de se sentir vista, valorizada, percebida, importante, né? E se ela está com algum déficit desse, e ela percebe então que o momento da tarefa é um momento importante para você, pai, porque você fica nervoso, porque você fica insistindo, então ela percebe, opa, esse negócio aqui, meu pai ou minha mãe leva a sério. Onde você acha que ela vai pirraçar? Onde você acha que ela vai meio que enfiar o dedo na ferida? Né? Isso não é de maldade, isso é um mecanismo nosso de defesa, a gente faz isso o tempo inteiro. Né? Nós adultos nos relacionamos assim. Como é difícil a gente perceber o momento que a gente está boicotando o outro porque na verdade a gente está se sentindo incompreendido. Ou que a gente está ajudando o outro demais só para mostrar para ele, viu?
que eu estou fazendo diferente? Então, isso é uma imaturidade emocional? Sim. É uma imaturidade de vida? Sim. E é um desenvolvimento do ser humano que a gente precisa aprender a lidar. E a criança ainda está desenvolvendo essas habilidades. Então, quando ela está e percebe que, por exemplo, tarefa é muito importante, eu não posso ficar sem fazer tarefa. E ela está se sentindo não valorizada por você. Aí, sabe o que essa criança pode fazer? Ela pode começar a te enrolar, só para deixar você ocupada com ela, por exemplo. Ou ela pode começar a ter uma disputa de poder, só porque ela está dizendo assim, olha, a minha opinião aqui em casa não tem valor, mas agora eu vou conseguir ter opinião aqui, porque você não vai me fazer o dever de casa hoje. E aí começa literalmente uma briga. Okay? Faz sentido isso? Porque a grande questão, no nosso treinamento, Paz do Século XXI, eu gasto uma semana, 5 dias, 5 aulas, 5 videoaulas, de 30 minutos cada um mais ou menos, conversando só sobre isso. Sobre o que está por trás do comportamento da criança. Porque o comportamento é o que a gente vê, mas o que está por trás? E hoje eu quero falar com vocês 4 possíveis causas que geram conflito nessa hora. Resistência da criança, não participação da criança, não responsabilidade da criança, não envolvimento da criança. Ok? Pelo menos 4. E como lidar com cada um deles. Ok? Agora eu preciso te perguntar aí, faz sentido isso que eu te falei, que a criança pode usar esse momento da tarefa para sinalizar algo que ela não está bem consigo mesmo ou na relação com os pais? Faz sentido? Você consegue elaborar isso aí? A Deus Romero falou assim, acabamos a tarefa agora, estamos jantando, hoje teve vozes alteradas e eu conversei com ele, perguntei qual o problema, disse que fica com medo, coração partiu e a gente quer ajudar. Interessante, ele já está indicando, então ele está indicando para você o que pode estar ali gerando um mal-estar nesse momento, ok? De que uma coisa que poderia ser naturalmente difícil, naturalmente desgastante, porque ninguém quer, por exemplo, parar de brincar para fazer atividade, ninguém quer parar de assistir televisão para fazer dever de casa, via de regra, isso, mas às vezes isso está gerando ainda mais problemas por um estresse na relação. Por algo que ele, às vezes é uma relação dele com ele mesmo, porque a criança ela é muito boa em percepções, mas a criança ainda não tem plenamente desenvolvida as interpretações, então ela percebe tudo e interpreta muito mal, muito aquém. Um exemplo clássico filho mais velho, quando nasce um bebezinho. Então, ele percebe tudo, ele percebe o cuidado, o zelo, a mãe amamentando, o pai cuidando, a mudança na rotina, ele percebe tudo. Mas às vezes o que essa criança interpreta? Ela interpreta, nossa, eu não sou mais amada, eu não sou mais aceita, eu não sou mais querida. E às vezes, qual comportamento essa criança vai ter em resposta a isso? Ela vai ter um comportamento, ou de ter comportamentos desafiadores, enfrentamento, raiva, bater, gritar, desrespeitar, esse é um caso. Em outros casos, às vezes essa criança se torna um bebê, Ela volta novamente, às vezes uma criança grande já, ela volta a querer mamar, fazer xixi, cocô, usar fralda, às vezes algumas birras e outras coisas mais, Então, por exemplo, por quê? Porque a criança viu uma cena, mas interpretou de forma errada. Então, isso é o que mais gera atritos na relação. Com a criança, nós precisamos ser muito objetivos e muito claros no que a gente fala. Muito objetivo, muito claro. Quer ver uma coisa que a gente pode estar fazendo muito mal à criança? É a forma como a gente lida com a nota. Por exemplo, se em todo o tempo, que eu tenho uma criança dedicada, aplicada, estudiosa, e todo o tempo eu elogio a nota dela, falo, nossa, papai está muito feliz, outro 10, minha filha, outro 10, meu filho, parabéns, parabéns, papai está muito feliz. O que essa criança pode interpretar da nossa ação? Sabe o que ela interpreta? Olha, eu sou importante e eu sou aceito quando eu tiro 10.
enquanto eu estiver tirando boas notas, eu sou importante e aceito nessa família. E sabe o que a gente pode estar ajudando essa criança a desenvolver? Ansiedade, perfeccionismo e cobrança exacerbada a respeito de si mesmo. Porque para a criança é muito importante a opinião dos pais. Né? Às vezes o outro irmão está olhando essa cena e ele não consegue tirar as notas tão boas contra as irmãs, como a irmãzinha dele. E ele olha aqui e fala assim, nossa, eu nunca vou ser aceito nessa casa. Eu nunca vou ser valorizado nessa casa, porque eu nunca vou ser tão inteligente como a minha irmã. E às vezes essa criança, às vezes a do meio, começa a ter uma atitude exatamente contrária, de rebeldia, de não querer se envolver com os estudos, de não se interessar. Por quê? Porque lá no fundo ele só está com medo de ser rejeitado, ele está com medo de nunca conseguir tirar aquela nota, porque ele não se vê capaz, ele vê que a irmã é melhor, e aí ele se anula. E ele fala, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar. Mas na verdade ele só está com medo de não ser aceito. Né? Então a Flávia perguntou aqui, como agir? Por exemplo, no caso da criança que é estudiosa e só tira nota 10, você não elogia o que aquilo significa para você, mas o que aquilo significa para a criança. Então o que isso significa para a criança? Você pode perguntar para a criança, nossa, você tirou essa nota, e como você se sentiu? E a criança vai falar, ué, muito feliz, mas está vendo? Que ela vai ter que o quê? Olhar para si. Ou então ela veio de novo com outra nota. Mamãe, eu tirei 10 em história, foi a nota mais alta da sala. E você pode falar, ok, em vez de você elogiar o resultado, você elogia o processo, você analisa o processo. Minha filha, que ótimo. Eu percebi que você estudou e dedicou muito para chegar a esse resultado. Eu imagino que você esteja orgulhosa de você mesmo. Entende? Para que a criança não tenha o valor dela a partir do que a gente fala, mas a partir da compreensão dela mesma. Porque isso que é autoestima. Senão ela vai ficar viciada em aprovação. Né? Então, elogios deixa a criança viciada em aprovação. Todo tempo ela vai querer uma aprovação. E quando ela não quer, ela se sente o quê? Não aceita, não querida, não vista, não abraçada. Fez sentido isso aí, gente? E eu sei que é muito difícil. Ó, lá em casa era, não fez mais do que... na nossa época era isso, não fez mais do que obrigação. Né? Também já gerava um desprezo. Não valorizava o empenho da criança, que aquilo era importante para a criança, que a criança se dedicou para aquilo. A gente tem que valorizar isso. Mas a gente tem que valorizar de que forma? Fazendo com que a criança perceba, se veja nesse processo. Porque a autoestima não é o que os outros pensam a respeito de nós, é o que a gente pensa a respeito da gente mesmo. Então a gente faz perguntas para a criança se avaliar, ok? Perguntas para a criança se estabelecer. A Daniela aqui no Facebook também falou, estou vivendo essas dificuldades, então vai nos acompanhando aí, ok? Agora, gente, é muito difícil mudar esse parâmetro. Então, por exemplo, a criança veio com uma nota baixa. Qual que é a nossa atitude com a nota baixa? O que você acha que a gente deve fazer? Né? A gente dá uma bronca? A gente fala, você não estuda, eu falei, eu avisei. O que a gente faz com a nota baixa? A gente faz o mesmo processo com a nota alta. A gente lida com a nota baixa da mesma forma que a gente lida com a nota alta. Por exemplo, com a nota baixa a gente pode perguntar, o que você sentiu quando você tirou essa nota? O que você acha que te levou a tirar essa nota? Ou o que você pode fazer para na próxima prova tirar uma nota melhor do que essa? 3 perguntas. Eu gerei reflexão, responsabilidade, compreensão, análise, mas sem culpa, sem vergonha, sem exposição, sem sermão e sem briga. O que nós pais precisamos fazer é mudar a concepção. E para isso a gente precisa correr atrás, né, estudar, pesquisar, se envolver, para que a gente não gere crianças que dependam da nossa aprovação o tempo inteiro, ou que desistam de tentar porque acham que nunca vai conseguir a nossa aprovação. O que a gente tem que ensinar a criança é ela se autoanalisar.
Fez sentido isso? Fez sentido? A gente deu o nosso tempo aqui de 30 minutos para a gente chegar agora nos nossos 4 pontos. Mas antes de chegar nos nossos 4 pontos básicos do que gera a criança a não cooperar na hora de tarefa, eu queria perguntar para você: lidar da mesma forma com notas altas e notas baixas faz sentido para você? Me responda sim ou não, só para eu saber, né? Que eu acredito que uma boa live que a gente pode fazer mais para frente é a grande diferença entre elogios e encorajamento. Porque isso que eu falei aqui é encorajamento. É você capacitar a criança de análise, de percepção, de ela não ficar viciada em elogios, né? Sabe, a gente é muito desplicente, gente. A criança chega... Estou com o álbum da Copa aqui, do Joaquim. A criança chega pra gente com um dever e a gente, às vezes, nem olha. E a gente já sai dando elogio. A gente fala assim: nossa, que lindo! Que lindo! Ah, tá ótimo, parabéns, meu filho. E a criança sai. Daqui a pouco ela volta de novo, a gente fala a mesma coisa. Por exemplo, a criança trouxe um desenho e o desenho está todo feio. Uma criança está aprendendo a desenhar. O que você poderia falar em vez de tá lindo, que ótimo, parabéns? Nesse sentido. Você pode falar do processo. Nossa, eu percebo que você fez uma linha verde aqui, bem forte. Foi difícil fazer essa linha? Como você me fez? Me mostra. Ó, fez diferença? Você está falando para a criança: o que você faz, para mim, é importante. Mas é importante também você perceber, se auto-ver no que você está fazendo. Olha, eu estou percebendo que aqui é uma casa. Foi uma casa que você tentou desenhar, que você desenhou? E deixa a criança falar. Então, você deve estar muito orgulhosa do seu desenho. Entendeu? São formas da gente interagir. Inclusive, de interagir com a criança. De só não falar: tá ótimo, tá bom. Ah, tá bom, tá bom, tá bonito, tá bom. Quer dizer, a gente quer despachar logo a criança, né? Espero estar ajudando isso aí. Ok? Mude a sua abordagem e vai treinando isso aí. Então vamos lá. 4 causas que geram conflitos na hora do dever de casa, né? Essas causas são o quê? Geralmente são interpretações da criança equivocadas, errôneas. Ou a criança está vendo a construção, a relação familiar com outros irmãos, consigo, ou na relação com a criança, na escola, alguma coisa aconteceu com os pais, e ela começa então a ter esse comportamento que manifesta, na verdade, uma crença equivocada, né? Uma crença equivocada. A primeira é o que Rudolf Druckers chama de atenção indevida. Olha, a sobrinha Araújo falou uma coisa aqui muito legal. Deixa eu voltar aqui, muito legal esse comentário. Obrigado, sobrinha Araújo. Ela falou assim: o problema é como mentalizar e como fazer para sair do piloto automático e fazer a abordagem correta. Exatamente isso aí. A grande questão é que a gente está acostumado a passar por cima da criança e não prestar atenção, não gastar tempo. Até porque a nossa rotina é cansada. Quem tem 2, 3 filhos é desgastante. E a gente pensa que isso vai tomar nosso tempo. Pelo contrário. Porque quando eu dou uma atenção devida à criança e sou pontual, isso vai me demandar menos depois, que eu vou estar já suprindo uma necessidade da criança. Então a gente, de fato, tem que sair do piloto automático. Quando a criança traz algum problema, faz uma pergunta, em vez da gente responder, a gente fazer outra pergunta, né? A melhor forma de interação com crianças não são com respostas, são com perguntas, né? Então a gente trazer. A criança trouxe o dever de casa, a criança trouxe uma nota, a criança trouxe um desenho, a criança trouxe um problema, a criança trouxe uma briga com o irmão, a criança trouxe qualquer coisa. Não responda, pergunte. Que na pergunta você interage e faz com que a criança participe no processo de elaboração, de percepção, de causa e efeito, de valorização. Ok? Então é isso aí. Vamos lá. O que pode estar por trás numa crença da criança que atrapalha no momento do dever de casa? O primeiro é atenção indevida. É quando a criança não consegue fazer nada sozinho.
O tempo inteiro ela está pedindo ajuda, ajuda, me ajuda, vem cá, ela quer, ela demanda o tempo todo, né? E às vezes ela pode até criar comportamentos irritantes, provocativos, né? Que interrompem a gente o tempo inteiro, que requer o tempo inteiro, que requer cuidado para tudo. Daqui a pouco a gente se vê fazendo tudo para essa criança. Às vezes, no momento de fazer tarefa, se torna assim, desgastante, porque a criança fala que não sabe, que não dá conta, ela quer sua ajuda, às vezes ela chora, às vezes ela enrola durante muito tempo, né? E às vezes o que essa criança está comunicando só pra gente? Né? Aquela que está procurando ajuda o tempo inteiro. Ela só está comunicando o seguinte: eu não estou me sentindo parte. Eu estou me sentindo não aceito e não importante. Eu estou com saudade de vocês. Né? E a criança não consegue elaborar isso. Ela transmite isso num comportamento. E como o dever de casa é um momento muito importante para nós pais, porque lida com o futuro da criança, responsabilidade, desenvolvimento e tudo mais, a criança, às vezes, nesse momento, ela vai demonstrar isso, ok? Então, se a tua criança, no momento do dever de casa, pede muito a sua ajuda, requer muito a sua atenção, ou então tem comportamentos que te deixam irritado, essa é a percepção, ela te deixa irritada, né? Sem paciência, te provocando, é bem provável que essa criança esteja com uma causa, né? Uma causa lá atrás que está levando ela a ter esse comportamento. Qual é a causa? Eu preciso da sua atenção. Eu não estou me sentindo visto. O que pode ajudar essa criança? Pode ajudar essa criança a estabelecer um momento de brincadeira antes da tarefa. Pode ajudar essa criança você colocar um momento de conexão após a tarefa. Quando você terminar a tarefa, eu vou estar te esperando para a gente comer juntos, para a gente jogar tal, para eu te ler um livro. Então pode ajudar essa criança. Pode ajudar essa criança você fazer um desapego programado. Você conversa com a criança, eu entendo, você está sentindo minha falta, você quer minha atenção, eu estou percebendo isso, é verdade mesmo, você pode até perguntar. E às vezes você estabelece um progresso de ajuda. Olha, hoje é o seu dever, hoje eu vou ajudar o dever inteiro. Eu vou estar do seu lado o tempo inteiro, a hora que você precisar, você me fala que eu vou te ajudar. Você ajuda. Não faça pela criança, só ajuda, ok? Sem brigar, sem dar sermão, precisa de muita paciência. No segundo dia, você fala assim, olha, você vai fazer metade, e quando você chegar na metade, você me chama, que eu te ajudo na outra metade. É um exemplo. Ou então, eu não vou ficar aqui do seu lado, mas toda hora que você tiver dúvida, você me chama que eu venho te ajudar, ok? Então, esse é o gradativo. E depois você pode falar com essa criança, no próximo passo. Hoje eu não vou estar do seu lado. Você vai fazer toda a atividade. E quando você tiver dúvida, você pula e faz o próximo. E no final você me chama que eu te ajudo nas suas dúvidas. Né? E você pode então, aos poucos, ajudando essa criança a fazer sozinho. Okay? O que não ajuda nesse momento? Se a criança está se sentindo desamparada, ela tem uma crença equivocada, errada a respeito de si, que ela não é importante para você, que ela não é aceita por você, né? Por algum momento ela criou essa crença. Pode ser inúmeros motivos, lembra? A criança é boa de perceber, mas não é boa de interpretar ainda. Né? Não ajuda, por exemplo, eu brigar com essa criança. Não ajuda eu ameaçar, eu colocar de castigo. Não ajuda mesmo eu bater. Né? Porque se eu ameaçar, colocar de castigo, se eu gritar, se eu bater, o que eu vou estar comunicando a essa criança? Realmente, eu não tenho paciência com você. Realmente, eu não quero estar com você. Realmente, você não é importante para mim. Isso pode só agravar ainda mais a necessidade da criança. Fez sentido? Fez sentido? Então, é muito importante. Olha, com criança é muito importante a nossa conexão com ela. Ok? Esse é o primeiro. Pode ser o seu caso. Né? Gente, hoje não tem tempo da gente aprofundar. Eu vou falar dos 4 hoje. Como eu falei, no treinamento, eu gasto um dia falando de cada comportamento desse.
né? Aprofundando, dando exemplos, o que fazer, como agir, como interpretar. Então, hoje, mas eu acredito que você vai conseguir, como você conhece a sua criança, já vai conseguir interpretar o que a sua criança está falando e vai ajudar, ok? O primeiro é isso, então. É o grito da criança: me veja, me ajuda, esteja comigo. Esse é um grito que às vezes ela comunica lidando de maneira equivocada com o dever de casa. O segundo grito da criança é aquele grito que nos desafia, que às vezes nos deixa impotente ou com muita raiva, ou assim, não acredito. É quando a criança fala: eu não vou fazer, eu não quero, você não manda em mim, eu não vou fazer agora. Às vezes essa criança foge, ela corre, ela te enfrenta, ela chora, você tem que levar a criança, brigar com a criança várias vezes. Às vezes, quando a criança está com essa necessidade não suprida, esse momento se torna totalmente desgastante. Porque entra numa briga, uma disputa para ver quem vai conseguir fazer a criança fazer o dever de casa. Aí entra ameaça, castigo, bater, uma semana sem videogame, entra um balaio de gato, o ambiente fica tenso. E a criança o tempo inteiro está dizendo: eu não quero, eu não faço. Às vezes ela externa: você não manda em mim, eu não vou fazer, né? Eu que mando, né? Que a criança está... Qual o comportamento isso? A gente chama esse comportamento de poder mal direcionado. E um sentimento que a gente tem é de se sentir desafiado, nós pais, como a criança estivesse nos desafiando. E às vezes, como a criança está nos desafiando, a gente tende a entrar em disputa com a criança, né? Para provar para a criança que quem manda não é ela, somos nós. Aí, a partir do momento que a gente entra nesse desafio, a gente perdeu. A gente caiu na cilada. A gente caiu na artimanha inconsciente do ser humano, né? Desse jogo relacional do ser humano. Porque quando a criança entra nesse desafio, né, fala: você não manda, eu não quero, eu não vou fazer, vai ser do meu jeito, esse de não te obedecer, né? O que ela está querendo dizer pra gente? Ela só está querendo assim: caramba, eu não estou me sentindo importante. Eu não estou tendo parte nisso. O primeiro estava dizendo: eu não estou me sentindo aceito, eu estou precisando de espaço aqui, de aconchego, de atenção. Esse segundo já está se sentindo não importante. Então ele está falando assim: caramba, acho que a minha opinião aqui não tem vez. Eu nunca posso escolher nada. Eu não tenho nenhuma atividade importante em casa. Eu não sou importante. Então, como eu não sou importante, eu vou me fazer importante. Então, como eu vou me fazer importante? Colocando bem claro o que eu vou fazer e o que não vou fazer. E como eu sei que é importante para minha mãe fazer o dever de casa, só de raiva eu não vou fazer. Porque quem manda na minha vida sou eu. Gente, isso não é pessoal, não é porque o filho não gosta da gente, não. Isso é meio que uma sobrevivência, um instinto natural do ser humano. E o que a gente deve fazer para não entrar nesse ciclo de poder, de briga? É ceder. Ceder não. É soltar a corda. Ceder não, essa palavra não é boa. É a gente não entrar na briga. Ok? E a gente pode ter inúmeras ferramentas que nos ajudam a não entrar na briga. Uma delas é realmente reconhecer: realmente, eu não mando. Você é senhor da sua vida. Você fala isso para a criança fica: como assim? Mas como eu sou seu pai, eu tenho responsabilidade e você tem também responsabilidade. E a sua responsabilidade agora é tal. Qual é a sua ideia para a gente resolver esse problema juntos? Então, quando você você larga a disputa e convida a criança para dar uma solução, você está trazendo ela para uma posição de importância, né? Às vezes a criança vai pensar numa resolução lá na hora e fala assim: eu vou comer primeiro e depois eu vou fazer o dever de casa. E às vezes está ótimo, né? A gente tem que ir tentando, e cada vez vai ser uma forma. E tem uma ferramenta que ajuda muito essa criança, é das escolhas limitadas, né? Que essa criança tem uma necessidade de poder, e querer é bom, ela só está mal direcionada. E eu posso ajudar essa criança, por exemplo, dando a ela escolhas limitadas. Por exemplo, hoje
você tem dever de casa e precisa ser feito. Você quer fazer antes do jantar ou após o jantar? Você decide. Entende? Então, por exemplo, eu não estou impondo, eu não estou brigando, eu não estou entrando em disputa com a criança. Eu estou colocando o que precisa ser feito e dando a opção para ela decidir dentro daquilo que eu estou limitando. Isso ajuda muito essas guerras. Me diz aí, você enfrenta esse desafio de os famosos pega para capar, né? De enfrentamento, não quero, não vou fazer, ok? Se foi, essa aí é uma dica de escolhas limitadas para a sua criança, ok? Às vezes algumas crianças nesse círculo, elas adotam o discurso de que eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, né? E esse não gosto de estudar pode estar relacionado justamente com toda a construção familiar. Às vezes a criança acha que ela nunca vai ser tão boa o suficiente para você pai, para você mãe, que ela nunca vai ser uma boa aluna, um bom aluno, e ela começa a ter esse discurso de que eu não gosto, eu não quero, para se proteger de uma possível frustração por não conseguir tirar as notas ou ter o desempenho que nós pais exigimos da criança. Olha como isso é sério, ok? Terceiro e penúltimo das causas que geram um conflito nessa hora do dever de casa. É quando a criança adota um comportamento que Rudolf Dreikurs chama de vingança, né? Quando a criança, por algum motivo, ela tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma raiva, alguma mágoa, né? De algo que a gente fez, que ela não recebeu, que ela não quer, e ela escolhe então um comportamento que vai nos ferir, que vai nos deixar também magoados, né? E às vezes a criança toma esse comportamento para indicar de uma forma, para comunicar de forma equivocada algo que ela não está, algo que está doendo nela, algo que está incomodando. Pode acontecer, por exemplo, no meio de uma atividade de casa, a criança rasgar, a criança jogar o lápis longe, a criança falar eu te odeio, sai daqui, a criança se rejeitar de fato fazer a tarefa, né? E ter uma atitude mais raivosa mesmo, né? O que a criança está indicando para a gente? Bem, indicando que tem alguma coisa que o deixou magoado. Essa é a grande questão. Alguma coisa o deixou magoado. E isso pode ter sido com razão ou sem razão, mas o sentimento existe. E o que a gente faz com sentimentos? Sentimentos, a gente não precisa concordar com ele, mas a gente sempre precisa acolher, né? Sentimentos são acolhidos. Sentimentos a gente tem que ter espaço para falar, para compartilhar, para ser acalentado. Sentimentos são expostos e acolhidos, né? Então essa criança tem necessidade de ser acolhida nos seus sentimentos. Às vezes ajuda essa criança dar nome aos sentimentos, você começar, deixa eu adivinhar o que aconteceu. Eu acho que você está chateado hoje porque o seu irmãozinho não quis brincar com você o dia todo. Acho que você está chateado hoje porque acho que você está magoado, acho que você está triste. Deixa eu adivinhar o que você está sentindo. Você pode brincar com isso. Você pode fazer um quadro com rostinhos de sentimentos e pedir para a criança escolher os sentimentos. Então a gente tem que ajudar essa criança que tem ataques realmente de raiva, às vezes no dever de casa, a lidar com esses sentimentos. Que tudo indica que ele tem algum sentimento ali, alguma mágoa que está fazendo com que ele tente devolver a mágoa para a gente, nos ferindo ou quebrando as coisas. Ou às vezes até batendo, né? Porque esses menores, né? Acontece isso também. Por exemplo, meu filho de apenas 5 anos já fala isso, que não gosta de estudar. O que posso fazer? Que pergunta sensacional. Como eu disse aqui, eu vou tratar esses 4 possíveis causas que pode estar levando a criança a dizer isso. Ok? Então, primeiro precisa identificar isso, pesquisar, lidando, conversando com a criança. E outra coisa, ajudar para que esse momento seja o mais divertido possível, porque criança aprende brincando. A gente acha que criança aprende como nós adultos, que senta numa cadeira, pega um livro chato e lê todo porque tem que apresentar um seminário.
vai chegar a época disso. Mas a criança, primeira infância, por exemplo, 5 anos, como que essa criança aprende? Brincando. Então, encontre maneiras de você tornar a atividade não uma obrigação, mas uma diversão, né, que é obrigatória. Uma diversão onde haja aprendizado, interação. Então é importante, às vezes, nessa idade, os pais participarem, interagirem, mostrarem para a criança como faz uma folha e pedir para que ela fazer desafios, né? Colocar um cronômetro. Então tem formas de deixar isso menos intrigantes, né? E às vezes fazer em parcelas, né? Às vezes, não, tá bom, a minha criança não conseguiu fazer a tarefa toda, mas hoje ela fez 10%. Qual vai ser o alvo de amanhã? O alvo de amanhã vai ser 20%. Então, a gente ir treinando a criança ao dever de casa. Tudo bem a criança não conseguir fazer o dever todo. Tudo bem, acate isso, aceite isso. E aí você estabelece uma nova intenção, um novo planejamento. E amanhã? Como que eu vou ajudar essa criança a fazer mais 10%? Né? E em 10 dias ela vai estar fazendo tudo. Né? Sem ter que tornar esse ambiente um ambiente propício à disputa de poder, a birra, tudo. Gigorito, é normal a criança de 2 anos ter ataques de raiva? Eu vou te falar uma coisa, graças a Deus, você dê graças a Deus toda vez que a sua criança de 2 anos tiver um ataque de raiva, quer dizer que ela está num ambiente seguro, que ela está se sentindo seguro para manifestar os seus sentimentos, embora ela ainda não saiba fazer. É normal. A criança ainda está desenvolvendo a parte do cérebro que controla, que condiciona as emoções, né? Então, quando vem uma emoção, uma frustração, uma tristeza, uma decepção, vem uma sensação. Por exemplo, quando você fica com raiva, o que acontece no seu corpo? A mão fecha, a testa fica quente, a boca fica cerrada, o que acontece? O coração dispara. Tudo isso acontece dentro da criança, mas a criança de 2 anos não sabe o que é isso. Ela não sabe o que está acontecendo e ela não tem ferramentas para isso. Às vezes nós adultos soltamos um palavrão, isso ajuda a gente. Às vezes a gente dá um murro na parede, ou às vezes a gente faz... Às vezes a gente respira, às vezes a gente vai fazer uma caminhada e isso ajuda a gente a autorregular. O que a criança de 2 anos sabe? Ainda nada. E nós adultos vamos ajudar essa criança a lidar com as suas emoções, ok? Então, não pune a sua criança, não abandone a sua criança, não a coloque de castigo por isso, ok? Deixe o sentimento passar. Sentimentos são como as nuvens, eles vêm e vão. O sentimento de raiva veio na sua criança, já era. Fique do lado dela, espere baixar, acalmar. Depois, quando ela recuperar o fôlego, você pode ensinar ela. Olha, a próxima vez que você sentir que a sua cabeça ficou quente, que tal você vir aqui e falar para a mamãe: mamãe, eu estou com muita raiva. Né? Nomear sentimentos é uma opção. Que tal você vir aqui e rabiscar esse papel bem forte com a caneta? Movimentos. Massinhas são fantásticas para crianças pequenas. A próxima vez que você está com raiva, eu vou te dar uma massinha. Aí a massinha você aperta, joga no chão, bate, pisa, ok? Colocar o sentimento para fora. Espero ter resolvido, não é o tema de hoje, mas está ligado, ok? O último então. Então a gente está falando de 4 pensamentos da criança que pode intensificar os conflitos na hora do dever de casa. A necessidade dela de atenção, ok? Então ela vai te irritar, pedir a sua ajuda o tempo inteiro. A necessidade dela de estar no comando, de mandar, de se sentir importante. Então ela vai entrar em uma disputa de poder com você, com essa criança. Dê escolhas limitadas, peça a ajuda dela, ok? Seja cooperador dela. O terceiro é a vingança. Né? Quando a criança está magoada e ela vai extravasar ali, acolha os sentimentos, nomeie os sentimentos e ensine formas respeitosas da criança lidar com os sentimentos, ok? Ensine a criança a lidar com seus sentimentos. Esse, quem sabe, é o grande desafio da nossa geração. Porque nós não fomos ensinados sobre inteligência emocional. A gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Primeiro, a gente tem que
aprender. Então, por exemplo, a gente quer que a criança controle o seu comportamento, mas às vezes a gente não consegue controlar a nossa raiva, a gente não consegue controlar a nossa impaciência, a gente não consegue controlar o nosso cansaço, a gente não consegue controlar a nossa fome, a gente não consegue controlar a nossa irritação. Às vezes a gente desconta na criança porque a gente está cansado, né? Então, o que eu uso para me autorregular? Quando eu estou perdendo a paciência, o que eu uso para não perder a paciência? Porque todo mundo sente isso, mas o que eu vou usar? A técnica que eu mais uso é a técnica do banheiro. Quando eu estou perdendo a paciência, eu corro para o banheiro. Eu aviso para o meu filho, eu estou perdendo a paciência, eu vou para o banheiro. Vou respirar, vou me acalmar. E quando eu tiver mais calma, a gente volta, conversa e resolve isso juntos. É uma forma. Isso. Às vezes a gente começa a perceber mais o erro um do outro, e aí isso intensifica os conflitos. Então, sim, não é só as crianças que estão aprendendo, nós estamos aprendendo também a lidar com a gente, a diferença, o erro e tudo mais, ok? É um grande desafio. Por isso que a gente precisa sempre estar treinando, lendo, percebendo. E eu quero te convidar, no final do mês agora, eu abro as inscrições do treinamento Pais do Século XXI. São 30 dias intensos, em onde você recebe um conteúdo todos os dias, sequencial, profundo, onde a gente fala, por exemplo, de birra, de raiva, comportamentos desafiadores, lugares públicos, temperamento da criança. Esses 4 que eu estou falando aqui hoje de forma aprofundada, eu quero te convidar. Meu tempo está acabando aqui, deixa eu falar do último, ok? O último é o mais desafiador. A criança está pedindo nossa ajuda, nossa atenção. Outra, ela está pedindo espaço, ela está pedindo mais ser mais importante. O outro, ela está magoada e ela reverbera isso, às vezes, no momento da atividade. E tem o último, que é quando a criança entra num estado mental, numa consciência, no subconsciente dela, na verdade, em que ela define que ela não consegue, que ela não sabe, que ela não dá conta. E isso realmente faz um bloqueio nela. Você já foi apresentar algum trabalho e que de repente deu branco, ou foi fazer uma prova e você estudou, você sabia o conteúdo, e no momento da prova sumiu tudo, Isso acontece às vezes com a criança de forma sequencial, às vezes durante muito tempo. E a criança, naquele momento da atividade, simplesmente não consegue assimilar. Ela não consegue aprender. Ela simplesmente trava. E a gente pode brigar, a gente vai impor. Ela vai querer fugir do momento de fazer atividade, ela vai querer fugir da sua atenção, da sua ajuda. Ela não vai querer a sua ajuda, porque ela vai se sentir a mais incapaz, inadequada para isso, Então, ela realmente está assumindo uma inadequação. E essa é uma crença errônea, Isso deixa a gente como? Sem esperança, cansado, frustrado, decepcionado, com medo, Isso é muito desafiador. O que a gente pode fazer para ajudar essa criança? A gente pode, aquilo que eu falei, diminuir o todo para que ele possa ir fazendo partes por partes. A gente pode ir celebrando as pequenas conquistas dessa criança, sem tanta cobrança, porque essa criança realmente precisa ir se percebendo que ela dá conta. A gente pode dar pequenos desafios para ela. A gente pode dar pequenos passos para ela que ela vai conseguindo. Depois que ela conseguiu aquele, a gente intensifica. A gente pode usar alguns jogos. Começa um jogo com um desafio pequeno, essa criança conseguiu, opa, vamos para o outro. E eu vou treinando essa criança a percepção de que eu consigo, eu dou conta. A gente pode usar verbalmente essas palavras. Você consegue, você dá conta. Se você precisar, eu estou aqui para te ajudar, ok? Para essas crianças, por exemplo, não funciona pressão e cobrança. Porque se a pessoa está bloqueada, isso não acontece só com os adultos, com a criança também. Os adultos também. Tem adultos, por exemplo, que bloqueiam. Quando tem alguém do lado, tem um chefe, tem alguém cobrando, tem muita coisa para fazer, às vezes bloqueia. E com criança também pode acontecer isso, ok? Então, se essa criança chegou no ponto de bloquear, não adianta eu cobrar, porque quanto mais eu cobro, mais essa criança vai se afastar. Mais ela vai ficar resistente. E eu posso entrar num ciclo de vingança, de poder, de intriga, ela pode se sentir não compreendida e vai. Essa criança literalmente precisa de ajuda. Às vezes com essa criança, se é uma criança pequena, por exemplo, ela precisa fazer um ciclo, eu começo a fazer metade do ciclo e peço para ela fazer a outra metade.
Então essa é uma forma de ajudar essa criança que entrou nesse comportamento de inadequação não assumida, ok? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Essa aula vai estar amanhã no YouTube. Se inscreva lá no meu canal, se acompanhe. Vai estar disponível 24 horas também aqui no Instagram. Mande para algum pai, mande para alguma mãe. Vamos juntos estudar e ser cada vez melhores para os nossos filhos. Abraço para todo mundo. Muito obrigado. Acabou meu tempo. Muito obrigado, gente.